Olha só, o carro da pauta passou nas redações hoje, hein? Ontem foi a Malu Gaspar falando que não, que agora que o Alexandre de Moraes condenou o Bolsonaro, que ele já está preso, agora temos que resolver, tem que acabar esse ciclo de exceção, tem que diminuir os poderes do STF. E agora hoje foi o Pablo Hortelhado aqui do Globo também, né? Mas teve outras pessoas falando coisas similares em outros jornais também. Não, porque olha só, condenação de golpistas tem que ser o fim do ciclo de exceção. Não, porque agora para o Bolsonaro vale. Para o Bolsonaro pode descumprir a lei, pode sacanear. Para ferrar com a direita pode fazer tudo, a gente não se importa. Agora que já ferrou com o Bolsonaro, agora a gente tem que voltar à normalidade. E tem dois problemas nessa abordagem deles, né? O primeiro problema dessa abordagem é que é um absurdo. Se você mudou o processo jurídico, se você admite que é um ciclo de exceção, que foi um tribunal de exceção que o Alexandre de Moraes fez, que foi um descumprimento da lei para prender Bolsonaro, você, por definição, diz que tudo isso é inválido, porque é um tribunal de exceção, é uma coisa que não é válida, que não deveria acontecer, né? Ou seja, cadê a culpa do Bolsonaro nessa história? Mesmo para quem acha que ele realmente tentou um golpe ou coisa e tal, você tem que concordar comigo que um processo de exceção como esse invalida todo o processo. Automaticamente ele é inocente por definição. Se o processo é um processo inválido, ele tem que ser solto imediatamente, né? Agora, tem um outro problema nessa história, que é a ideia de que não, agora o Alexandre de Moraes vai entrar na caixinha, agora vai tudo voltar a ser normal e coisa e tal. E não vai acontecer. A história mostra que não é assim que as coisas acontecem. Poder dificilmente volta para a caixinha. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por o homem mais honesto do mundo, minha esposa peida a noite inteira e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Pablo Hortelhado agora tá repetindo a Malu Gaspar, que já falou ontem, né? Não, que agora tá na hora de encerrar os inquéritos contra mobilizações antidemocráticas e de conferir transparência ao processo. Ou seja, se agora tá na hora de fazer a coisa certa, isso significa que, por definição, a coisa que foi feita antes estava errado, pô. Eles fizeram errado. Essa perseguição ao Bolsonaro foi exatamente uma perseguição, um tribunal de exceção, um julgamento show. Fizeram isso. Ele admite aqui, ele fala não, que claramente a coisa foi feita para, né, para punir politicamente o Bolsonaro e só isso. Por quê? Porque esse pessoal não gosta do Bolsonaro. E é direito deles não gostar do Bolsonaro. Ninguém é obrigado a gostar do Bolsonaro. O problema é que quem tem que decidir se gosta do Bolsonaro ou não, é o povo brasileiro, não é essa elitezinha de merda que tem aí, que tá achando que foi justificado tirar o Bolsonaro do jogo político, porque eles não gostam do Bolsonaro. Lembrando ao seu Pablo Hortelhado que, no mínimo, metade do Brasil votou no Bolsonaro, metade do Brasil discorda de você, no mínimo. Né? E mesmo quem não votou no Bolsonaro, muito provavelmente não gostava do Bolsonaro, mas também não queria que ele fosse perseguido dessa forma, com essa violação absurda do devido processo legal, né? Olha só o que diz o Mané aqui. Com a condenação de Jair Bolsonaro e dos generais conspiradores transitado em julgado, encerramos o ciclo de resposta institucional ao golpismo dos anos 2023, 2022 e 2023. Peraí, como é que você sabe que teve golpe se você mesmo está admitindo que não foi seguido o devido processo legal? Que história é essa? Porque você, na sua cabeça, acha que tem, então não precisa ter prova, não precisa ter o devido processo legal, não precisa ter recurso, não precisa ter testemunha, não precisa ter nada, porque na sua cabeça você já fez a sua decisão e portanto, já está válido, né? De lá até agora, o STF assumiu poderes extraordinários, que esperamos terem sido excepcionais e transitórios. Mas antes de mais nada, você definiu eles como extraordinários, ou seja, fora do que a Constituição determina e, portanto, ilegais, inconstitucionais, poderes que não poderia ter adotado. Está na hora de encerrar os inquéritos contra mobilizações antidemocráticas e conferir transparência ao processo, para que a sociedade possa avaliar o que foi feito. Está na hora de ferrar o Xandão. Esse pessoal está querendo ferrar o Xandão. Tá? Como eu falei no caso da Malu Gaspar, eles estão chateados que eles viram que o Alexandre de Moraes meteu o bedelho no Lula. Esse pessoal gosta do Lula. Meteu o bedelho na indicação do Bessias pelo Lula. Aí agora temos que controlar o Alexandre de Moraes. Não, meu amigo, vocês criaram um monstro, meu amigo. Vocês criaram um monstro. Não tem esse negócio. Isso é outro problema, né? A instauração do inquérito 4781, o inquérito das fake news, de ofício pelo presidente do STF e designação do relator sem sorteio, provocaram críticas de violação do sistema acusatório. O cara é um covarde, né? Ele sabe que é errado. Não é que provocaram críticas.
foi uma violação do processo acusatório, foi uma violação clara ao princípio do juiz natural, né? A participação ativa do judiciário na fase investigativa pode ter comprometido a imparcialidade, já que o tribunal desempenhou simultaneamente o papel de vítima, investigador e juiz. Como pode ter comprometido a imparcialidade? Você está dizendo o tribunal desempenhou simultaneamente o papel de vítima, investigador e juiz. E o tribunal não é o único capaz de julgar esse caso. Se o problema fosse esse, jogasse o caso para a primeira instância. Existem inúmeros tribunais competentes para julgar isso na primeira instância e fariam um trabalho adequado, eu tenho certeza, no julgamento. E mais do que isso, sem ser vítima, sem ser parte interessada. O STF não tinha como fazer isso, mas qual que era o problema deles? Eles queriam condenar o Bolsonaro rápido para matar a chance política do Bolsonaro. Eles achavam que tirar o Bolsonaro do poder se resolveria, que a população ia esquecer Bolsonaro. Uma vez que tirar do poder, ninguém mais quer ele. Tiraram do poder, ele continua com muito poder. Aí proibiram, tornaram ele inelegível, início de 2023, tornaram ele inelegível, não, continuou com muito poder. Ah não, acusaram ele de um monte de coisa, inventaram um monte de história para acusar ele de importunação de baleia, não sei o que lá, continuou com a popularidade alta. Aí o que eles fizeram? Tem que prender o cara, é a única alternativa. Foram lá e prenderam às pressas, porque nunca na história da justiça brasileira teve um processo deste tamanho tão rápido quanto esse daqui, né? E de novo, cortaram um monte de caminhos, né? Claramente comprometeu a imparcialidade, todo mundo sabe disso. Além disso, o inquérito tinha objeto a delimitação temporal e definição de investigados indeterminados. Ele está falando aqui do inquérito das fake news. O que é verdade, é o que eu falo para vocês. O inquérito das fake news é um inquérito teratológico. Aliás, não sou só eu que falo isso, não. O Marco Aurélio Mello, que era juiz na época e votou contra esse inquérito, falou isso também. É uma coisa que não tem sentido. É o inquérito do fim do mundo. Que história é essa? Inquérito é para investigar um caso sabido, um evento específico, né? Sei lá, roubaram o seu carro. A polícia vai abrir um inquérito para ver quem é que roubou, como é que roubou, que ferramenta que usou, quem foi a pessoa, como é que revendeu o seu carro, para investigar aquela coisa. O que foi o inquérito das fake news? Estava investigando o quê? Qualquer coisa que o STF não gostasse, qualquer um que criticasse o STF, que fizesse protesto contra o STF, não porque é antidemocrático, porque é fake news e não sei o que lá, passaram a usar exatamente o instrumento que a ditadura militar brasileira usava em 64, de abrir inquérito policial contra o pessoal, com campos abertos, sem muita explicação do que era o tema, e ficar usando medidas cautelares para punir as pessoas aleatoriamente, igualzinho ao golpe de 64, igualzinho à Revolução de 64. Eu sei que para o pessoal de esquerda, eles acham assim, mas você não pode comparar isso aqui com o 64 porque o Bolsonaro gostava do 64. Mas eu já falei para vocês, eu não gostei de 64, eu não sou favorável a isso não. Achei que foi um erro os milicos terem tomado poder naquela época também. Acho que foi um erro. Da mesma forma que está sendo um erro agora o Alexandre de Moraes. O erro é o mesmo. Aliás, uma coisa que chama atenção, a Marina Helena trouxe aqui ó, a manchete do Globo do dia 1º de abril de 64. Né? Esse aqui é o jornal o Globo, vocês sabem. Da mesma forma que o jornal o Globo hoje ficou a favor do Alexandre de Moraes, não porque o Alexandre de Moraes mostrou a resiliência da democracia brasileira e coisa e tal, lá em 64, o Globo da mesma forma ficou do lado dos generais golpistas. Né? O Globo, ele pelo menos, você pode criticar o Globo de um monte de coisa, mas não pode dizer que eles não são consistentes. Eles erram 100% das vezes o mesmo erro, é impressionante. Já sabe até como é que vai ser a história. Daqui a pouco sai uma cartinha pedindo desculpa, igual saiu uma cartinha pedindo desculpa pelo apoio aos militares, daqui a pouco sai uma cartinha pedindo desculpa por apoiarem o Alexandre de Moraes, né? Então tá aqui, ó. Olha aqui a manchete do Globo no dia 1º de abril, né? Lembrando que o golpe de 64 foi no dia 31 de março, quando os milicos botaram os tanques ali em direção desceram de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, e daí o Jango fugiu, né? Acho que ele já estava no Rio Grande do Sul, ele fugiu para o Uruguai, ou ele estava no Uruguai já, não lembro direito. Eu sei que ele fugiu, né? E aqui, ó, olha só, ressurge a democracia. Você já não viu recentemente um monte de manchete de jornal? Não, porque o Brasil lidou com a democracia melhor do que os Estados Unidos. Brasil conseguiu salvar a democracia. Ressurge a democracia. Olha que maravilha, né? É só a gente deturpar as coisas, dar um golpezinho que a democracia sobrevive, né? Não sobrevive, é o contrário, é aí que ela morre. No momento que você viola a Constituição para, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, você já não tem democracia mais. Você violou a Constituição, já não é mais democracia. A democracia, por definição, é o império da lei sobre os homens. No momento que você tem alguém, o, entre aspas, salvador da democracia, o Alexandre de Moraes, que distorce as coisas, que sai da casinha para
na visão dele, salvar a democracia, na verdade você já matou a democracia, porque você está colocando um homem acima das regras, um homem acima das leis, e isso é o fim da democracia, né? Aí olha só, e continua aqui, olha que coisa curiosa isso aqui. Ó. Vive a nação dias gloriosos, porque souberam se unir todos os patriotas, independentemente de vinculações políticas, simpatias e opiniões, naquilo que é essencial, a democracia. Então, tá, igual o pessoal, não, porque o Brasil conseguiu salvar a democracia, conseguimos, nos unimos e salvamos a democracia. Igualzinho em 64, né? Graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, não dá para falar praticamente, não, graças à decisão e ao heroísmo do Alexandre de Moraes, o grande salvador da democracia, o Brasil livrou-se do governo irresponsável que insistia em arrastá-lo para os rumos contrários à sua vocação e tradições. Né? O governo, aqui, lógico, ele estava falando do governo do Jango, e dá para fazer a exata mesma leitura. Os caras falam exatamente isso do governo Bolsonaro. Sendo que, mais uma vez, você pode discordar do Jango. Eu discordo do Jango, eu não gostava do Jango. Eu acho que o Jango estava errado. Né? Mas a verdade é a seguinte, ele ia dar golpe? Não consta que ia dar golpe, não teria força para dar golpe. Tanto não teria força para dar golpe que as Forças Armadas deram um golpe do outro lado. Então é sinal que ele não teria força para dar golpe do lado dele. E o Bolsonaro também não teria como dar o golpe agora. Ou seja, o que aconteceu? Quem dá o golpe, na verdade, é a pessoa que está dizendo que está salvando a democracia, né? É o senhor Alexandre de Moraes, que o Pablo Hortelhado cansou de lustrar as bolas dele, e agora está dizendo que não, agora tem que parar, e agora que a gente deu superpoderes para o Alexandre de Moraes, ele tem que parar de usar, né? E continua aqui, ó. Podemos, desde hoje, encarar o futuro confiantemente certos, em fim de que todos os nossos problemas terão soluções, por os negócios públicos não mais serão geridos com má fé, demagogia e insensatez. Olha só, acusam o Bolsonaro de ser populista, né? Não, porque o Bolsonaro é populista, ele fica tendo essas ideias populistas que o povo quer, não pode, né? Criticavam o Jango também pela demagogia, né? Aqui, ó, salvos da comunização que celeramente se preparava. E, de novo, o Jango queria o comunismo no Brasil? Eu tenho certeza que sim. O Brizola também queria, o Lula também queria, todo mundo quer, esse pessoal da esquerda quer o comunismo. Iriam conseguir é outra coisa. Da mesma forma, você pode alegar que o Bolsonaro gostaria de um governo militar aqui no Brasil, um governo à la Pinochet aqui no Brasil. Poderia até gostar disso, mas conseguir fazer não iria conseguir. Então, de novo, é da mesma forma inútil o que foi feito. Atendendo aos anseios nacionais de paz e tranquilidade, progresso, impossibilidade... Vamos fazer a pacificação do Aécio, vamos pacificar o país agora. Enfim, essa é a história, né? Tá aqui o Globo repetindo o que fez em 64 de novo aqui, né? E aí ele continua falando aqui, não, porque todos os inquéritos que transmitaram em segredo de justiça não deveriam transitar em segredo de justiça. Pois é, né? Também na época dos milicos eles adoravam inquérito sigiloso, tinha um monte de inquérito sigiloso, né? Então assim, é uma hipocrisia do caramba. Se foi um processo de exceção, Bolsonaro é inocente, tem que ser liberado agora. Não é questão de simplesmente parar o Alexandre de Moraes. Eles próprios estão admitindo que foi um inquérito de exceção, que foi um julgamento de exceção e que, portanto, Bolsonaro é inocente e deve ser liberado. Agora, o pior é a outra parte da coisa. Como é que para o monstro agora, né? Porque eles ficaram dando corda para o Alexandre de Moraes. Vai lá, Xandão! Bate no Bolsonaro, Xandão! Vai lá, Xandão! E agora eles querem controlar. Agora que para, né? Agora o Xandão não vai parar não, meu amigo. Olha só esse extrato aqui do consenso e coerção, do livro Consenso e Coerção na Alemanha Nazista, né? Falando sobre o Estado excepcionalíssimo de direito instituído pelos nazistas após o incêndio do Reichstag, né? O Reichstag era a Câmara alemã lá em Berlim, né? E teve um incêndio. Ninguém sabe quem causou o incêndio. Mas o partido do Hitler disse que era os comunistas, e daí começou a perseguir um monte de gente, e foi o início do nazismo na Alemanha, né? E qual que foi a desculpa? Não, temos que garantir a normalidade democrática, olha, o pessoal está queimando coisa ali no Reichstag, né? Temos que garantir a normalidade democrática, né? E, de novo, você não garante a normalidade democrática rompendo com as leis, rompendo com a Constituição. No momento que o Alexandre de Moraes começou a deturpar as leis, deturpar a Constituição, fazer inquérito acelerado, tudo na pressa, claramente violando o devido processo legal, claramente falsificando provas, foi o que a gente viu com a Vaza Toga, né, com o caso lá do Eduardo Tagliaferro, né, as mensagens lá no TSE. Nesse momento, já acabou a democracia, meu amigo, você já ferrou a democracia.
E aí o pessoal colocando aqui que não, porque fica, isso, o pessoal dizendo aqui, né, o CV Zeitung no alemão lá, falando que acalme-se, sim, ele é louco, mas não será tão ruim assim, afinal ainda somos uma democracia. Eles falavam isso sobre o Hitler, né, que pegou esses poderes todos na época, né, exatamente como o Alexandre de Moraes está fazendo agora, o pessoal dando corda para ele. Aí o pessoal fala assim, não, mas a gente diz que o Bolsonaro que é Hitler, não é o Alexandre de Moraes que é Hitler. Não, meu amigo, sabe qual foi? Por que o Hitler se tornou Hitler? Porque deram poderes para ele. Ninguém nunca deu poder para o Bolsonaro, ao contrário, o cara foi o cara mais limitado que teve no governo brasileiro. Todo mundo cortava os direitos dele, ele queria dar liberdade para as armas para as pessoas, aliás, ao contrário do que o Hitler fez, né? Mas o pessoal não deixava. Não, tudo que ele fazia era contestado, coisa e tal. Não é assim que funciona um Hitler. Um Hitler funciona como o Alexandre de Moraes, com as pessoas, vai lá Hitler, resolve o problema do hashtag lá Hitler. Igualzinho o Alexandre de Moraes está fazendo. Agora, eu quero ver vocês pararem esse cara. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.